Galera, bom dia para todos. O que eu deixei separado para vocês hoje, na verdade, essa semana, né, não hoje especificamente, mas a atividade para essa semana, é a gente sedimentar um pouco mais aquilo que a gente já aprendeu nesses dias aí de ensino à distância, né? Então eu deixei aí, como vocês estão vendo, uma semana para a gente praticar, vai ser uma semana de exercício. E finalizando essa semana, na semana que vem a gente já entra em conteúdo novo, né? A gente dá prosseguimento ao estudo das funções de maneira específica, né? A gente vai começar vendo função afim, depois quadrática e aí por diante. Então, as últimas coisas que eu falei para vocês, importantes, foram essa parte de função composta, por isso que eu escrevi aí esse lance de f de g, esse f bolas g, que é a mesma coisa que o f de g de x. A gente vai rever isso mais um pouco, né? Que é a composição entre a função f e a função g. E a gente vai ver como é que isso se comporta com análise de gráfico, né? Eu expliquei bem a parte algébrica para vocês, mas a gente vai ver agora alguns exercícios focados também na parte de gráfico, beleza? Então vamos começar. E o primeiro exercício que eu separei para vocês foi o seguinte, ó. Eu escolhi esse exercício porque ele é um exercício com bastante simbologia e nomenclaturas matemáticas. E nas últimas aulas, algumas das pessoas, dos alunos de vocês, dentro das três turmas, acabaram me falando que estavam com dúvida de entender, né, o que esses símbolos significavam. Então, tem bastante, as opções todas são opções simbólicas, eu vou olhar uma por uma e vou explicando uma por uma, tá? Então, vamos lá, tá assim, ó. Considere as funções reais f de r em r, g de r em r. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a função f ela está definida por um domínio dos números reais até um contradomínio também dos reais, ou seja, o que eu tenho disponível no x são todos os reais e para o y também todos os reais, tá? É de onde ela sai para onde ela vai. E a g também, a mesma coisa. Então elas são funções infinitas, né? Elas estão definidas para todos os números reais, cujos gráficos estão representados a seguir. Então tem aí, ó, os dois gráficos. Aí o que a gente pode definir desses gráficos? A gente vai bem separar que o f é essa reta e a função g é essa curva, né? Como está escrito aí no gráfico. Sobre essas funções é correto afirmar que... Aí vamos entender a letra A. A letra A está escrito assim, ó. Esse sinalzinho aqui, que é um A de cabeça para baixo, quer dizer para todo. Então, para todo x pertencente ao intervalo de 0 até 4, lembra que quando tem colchete assim, é um intervalo. E quando está o colchete normal, tá, ele conta, né? É o intervalo fechado. Então, conta o 0 e conta o 4. Então, quer dizer, para todos os valores de x, que vai do 0, aí eu vou marcar aqui o 0, até o 4, nesse intervalo aqui, está dizendo que o g de x menos o f de x dá um valor maior do que 0. Ou seja, se a gente manipular essa inequação assim, colocar o f de x para o lado direito, está falando que o g de x é sempre maior que o f de x. Lembra, como é que a gente vê se é maior, se é menor, se é positivo, se é negativo? A gente vai olhar em relação aos valores de y, né? Então, nesse intervalo, sempre os valores de g de x são maiores que os valores de f de x. Se a gente for analisar, se o intervalo fosse até o 3, até aqui, isso era verdadeiro. Porque olha só, a curva ela está sempre acima da reta nesse intervalo. Mas como ele falou que o intervalo vai até o 4, nesse espaço aqui, ó, a curva está sempre abaixo da reta. Então os valores de g de x eles acabam sendo menores. A gente pode pegar um exemplo do próprio g de 4, né? Ó, nota aqui. Se eu escolhesse o 4, que é o último valor desse intervalo, né? O g de 4, olhando o gráfico, quem é o g de 4? Qual é o valor de g quando x é 4? É 0, né? E o f de 4, eu não sei exatamente determinar qual é o valor, porque não está marcado aqui na função, mas aparentemente é 4, né? Então, o f de 4 é 4 e o g de 4 é 0, ou seja, o f de 4 nesse ponto ele é maior do que o g de x, né? O f de x é maior do que o g de x. Então
aí está uma prova de que essa afirmação ela é falsa, né? Ela não é verdadeira. Então, vou apagar isso aqui e já vou escrever aqui que essa aqui é falsa, né? Essa não é a nossa opção correta. Vamos tentar entender essa segunda aqui. Está dizendo assim, ó, que o f de g de zero, aí vem o lance das funções compostas, né? O f de g de zero menos o g de f de zero é maior do que zero, ou seja, vai dar um número positivo, se a gente fizer essa conta. Ué, vamos fazer a conta. Como é que eu faço o f de g de zero? Eu primeiro preciso começar com o que está dentro. Eu vou ver quem é o g de zero, para depois substituir dentro da função f. Então nota, o g não é a curva? Quando x é zero, essa curva está batendo aqui no ponto 2. Então o g de zero é 2. Então isso aqui vai ficar o f, ao invés de g de zero, eu vou botar 2. E quem é o f de zero, que é o que está aqui dentro também? Então olha só, quando x é zero, o y também é zero na reta, né? Está cortando exatamente na origem. Então vai dar zero. Aí nota, agora eu tenho que fazer o f de 2. Vamos lá, no 2. No x igual a 2, aonde está encostando na função f, né, que é a reta? Cara, tá batendo aqui, ó. Eu não sei exatamente quanto que é, né, mas eu sei que é esse valor. E o g de zero, na verdade, a gente já viu que é 2. Concorda que o 2, olha só, deixa eu fazer melhor para vocês enxergarem melhor. Vou fazer com a régua aqui. Ó, o f de 2 ele vai bater exatamente aqui. Porque o que está acontecendo? A gente está notando ó, que quando x é 3, o y é 3. Quando x é 0, o y é 0. Quando x é 1, o y é 1. Quando x é 2, o y é 2. Então dá para a gente perceber que isso é uma reta. É uma reta, né? Então é um crescimento constante. E ele está crescendo sempre de 1 em 1. Né? Então é isso. 0, 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, esses são os valores dessa reta. E o g de 0 também é 2, eles têm valores iguais, né? Então f de 2 menos o g de 0, ó, isso aqui dá 2, e esse aqui também dá 2, porque olha o g de, quando x é 0, o g bate no 2. Então 2 menos 2, isso vai dar 0. A questão diz que é maior do que 0, não é maior do que 0, é igual a 0. Então essa afirmação ela também é falsa, que é o que eu vou colocar aqui agora. Beleza? Então vamos dar uma olhada agora na letra C. Vamos entender o que esse troço está dizendo aí na letra C. Está dizendo assim, está dizendo que se eu pegar o valor de g de x, multiplicar pelo valor de f de x e dividir pelo valor de f de x, só que ao quadrado, esse resultado vai dar sempre maior do que zero. Aí lembra daquele sinalzinho que é o para todo, x pertencente ao intervalo de menos infinito até o zero. Eu vou pintar aqui no gráfico que intervalo é esse, tá? Ó, de menos infinito até o zero, vai ser essa região aqui, ó. Até chegar no zero. Então, está dizendo que aqui isso sempre acontece. Ou do 4 até o 9, ou seja, daqui do 4 até chegar no 9. Então, nessas regiões, eu vou limitar por uma linha azul, tá? Deixa eu trocar o tipo da caneta. Nessas regiões, a questão está dizendo que se eu fizer aquela conta g de x vezes o f de x e dividir pelo f de x ao quadrado, esses resultados serão sempre menores do que zero, tá? Bom, gente,
Então vamos pensar no seguinte. A gente vai fazer só um estudo de sinal, tá? Vamos pensar nesse primeiro intervalo aqui, ó, de menos infinito até o zero, tá? Bom, quem é o g de x? O g de x é a curva. Então, ó, a curva são sempre valores positivos. Então, vai ser um valor positivo vezes o f de x, ele está sempre aqui para baixo. Ó. Vai ser sempre um valor negativo. Só que mesmo negativo, quando você eleva ao quadrado, que é o f de x ao quadrado, isso aqui vai dar um valor positivo. Então, gente, positivo vezes negativo dá negativo. Dividido por um valor positivo, realmente isso vai dar um resultado menor do que zero. Verdadeiro. Vamos dar uma olhada agora no outro, que está dizendo que é do 4 até o 9. Tá? Então, vai ser assim. Do 4 até o 9, aqui, ó, o g de x, ele é sempre negativo, ele está sempre aqui para baixo. Então vai ficar menos vezes. O f de x está lá em cima, ele é sempre para cima, ele é sempre positivo. E ao quadrado a gente falou que dá sempre positivo, né? Então esse vai ser igualzinho ao outro, também vai dar um resultado negativo. Opa, então esse é verdadeiro. Nota que eu não precisei fazer conta, nem ver os valores, eu só estou analisando o gráfico, né? Bom, e por último, eu já sei que a resposta é a letra C, tá? Porque era só uma opção para você marcar. Mas vamos ver por que a última é falso. Está dizendo que para todo x, entre o intervalo de 0 até 3, deixa eu apagar o gráfico aqui, do 0 até o 3, tem-se que g de x pertence ao intervalo de 2 até 3. Então, está dizendo que os valores da função são limitados de 2 até 3. Então, qual é o intervalo de 0, x de 0 até 3? É daqui até aqui. Só que quando eu falo que a função está limitada do 2 até o 3, é como se ela estivesse limitada só nessa região aqui. Ó. Só pode ter y maiores que 2 e menores do que 3. Só que não é isso que acontece, né? Não está vendo que a função g, ó, ela passa disso? Ó. Ela chega até a ser 4 aqui? Então essa é falsa. Porque ela não fica limitada apenas nessa região entre 2 e 3. Ela passa disso. Beleza? Então essa foi a primeira questão com análise de gráfico. A segunda, também com análise de gráfico, diz assim, ó, o gráfico a seguir representa a função real f de x definida no intervalo de menos 1 até 6. Ou seja, quando a gente quer falar que, quando a gente fala que está definida no intervalo, a gente está dando o domínio dela. E realmente, ó, são os valores de x. Domínios são sempre os valores de x, que vai do menos 1 até o 6. Tá certo. Considerando a função h de x igual a f de x menos 2, o que isso quer dizer, galera? Quer dizer que o h de x é a mesma coisa que calcular o f desse mesmo valor de x, só que retirando 2, tá bom? E aí a gente tem que fazer algumas funções compostas. F de h de 3. Então vamos lá. O que vai ser o f de h de 3? Primeiro eu vou avaliar quem é esse h de 3. Só que o h de 3, ele vai ser usando isso daqui, vai ser a mesma coisa que o f de 3 menos 2, não é? Porque o h de x não é igual a f de x menos 2. Como eu troquei o x por 3, fica 3 menos 2, que é o f de 1. E olha no gráfico, quem é o f de 1? Quando x é 1, ó, a função está batendo aonde? No 4. Então isso aqui é a mesma coisa que 4. Então reescrevendo aqui, vai ficar o f de 4, porque eu descobri que o h de 3 é 4. E quem é o f de 4? É só olhar aqui, ó, quando x é 4, o y é 1. Então, vai ficar assim, ó. F de h de 3 é a mesma coisa que o f de 4, porque o h de 3 dá 4, que é a mesma coisa que 1, que eu acabei de ver que o f de 4 é 1. Tudo bem? Agora eu vou calcular o outro, que diz assim, ó, h de f de 4. Caraca, mas o f de 4 eu acabei de falar que dá 1, né? Então é só calcular o h de 1. Só que quem vai ser o h de 1? Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Lembra, o h de x
é igual ao f de x menos 2. Então, o h de 1 é igual ao f de 1 menos 2, que é o f de menos 1. E quem vai ser o f de menos 1? Quando x é menos 1, o y é menos 2. Então, isso aqui vai dar menos 2. Galera, somando 1 com menos 2, isso dá menos 1. Tá aí a resposta à letra D. Tudo bem? Então, é isso. Vamos ver o terceiro e último exemplo. Esse, a gente nem faz conta, a gente só olha o gráfico mesmo, tá? É só análise de gráfico. Então, ó, nota que o f de x, ele vai ser a reta, né? Tá aqui, ó, a reta. E o g de x vai ser essa curva pontilhada. Então, vamos lá. Quem vai ser esse f de g de 1? Nota, primeira coisa que eu tenho que fazer é o g de 1. Vamos lá. Quando x é 1, ó, 1 tá aqui, tá? Quando x é 1, a linha pontilhada está passando aonde? No zero, né? Exatamente nesse ponto aqui. Então o g de 1 é 0, então é só calcular o f de 0. E quem vai ser o f de 0? Olha aqui, ó. O 0 bate na linha do f em que ponto? No 1, né? Então isso dá 1. Agora vamos fazer o g de f de 1. Quem é o f de 1? Vou olhar na reta. Qual é o valor da reta quando x é 1? Ó, quando x é 1, a reta está batendo no menos 1. Então isso aqui é a mesma coisa que calcular o g de menos 1. Aí eu vou lá no menos 1. Ó. Onde a linha pontilhada está passando quando x é menos 1? No zero, né? Então isso aqui é 0. Então a pergunta é quanto é? 1 menos o outro, né? Vai ser 1 menos 0, 1. Beleza, galera? Então é mais ou menos isso. Eu só queria fazer alguns exemplos, falar um pouco, demonstrar um pouco como isso funciona em estudos de gráfico. Então a gente está meio que juntando todas as duas principais matérias que a gente viu aí nos últimos dias, que foi a análise de gráficos e essa lance de função composta. E espero que esteja tudo certo, vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, vocês têm aí a nossa aula de quinta-feira para poder tirar. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.